E aí, pessoal, estamos em dia de Grêmio e um jogo decisivo, sim, joga contra o Cuiabá, uma partida importante. Nós vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o trio de dúvidas do técnico Renato, sobre o atraso na recuperação de um jogador importante. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Como é importante vencer e jogar bem. O ambiente do Grêmio é outro. A verdade é que, após o jogo contra o Fluminense, tudo se acalmou no ambiente tricolor. O Grêmio vinha com altos e baixos, conseguiu encarar jogos difíceis e passou bem, voltou a ter vida no Campeonato Brasileiro, já tinha na Copa do Brasil, já tinha na Libertadores e a partir de agora começa a ganhar ainda mais corpo nesta temporada. Por que o ambiente melhorou? Claro que as vitórias contribuem, mas o fato de jogar bem coloca o Grêmio mais uma vez a sensação de que pode. E isso é muito importante no futebol. O técnico Renato hoje tem dúvidas importantes para o jogo. Por quê? Porque os jogadores voltaram a render mais. E as dúvidas nessa hora, elas vêm para o lado positivo. É importante sempre ter essa ideia de que quando as coisas dão certo, mais opções aparecem e as dúvidas são boas sim. Nós tivemos muito tempo problemas para escalar. Hoje, nós temos opções e o Renato, em razão disso, tem algumas dúvidas que eu considero importantes. Eu vou colocar três delas, mas a gente poderia agregar outras dúvidas. O Grêmio vai com Vanderlei e Vitor Ferraz, porque o Orejuela está fora. Senão, teríamos outra dúvida, porque o Orejuela está jogando para ser titular. Jeromel, indiscutível. No lado esquerdo da zaga, David Braz, porque Kahneman também está servindo à seleção argentina no caso. O David Braz é o jogador da posição e vai ali compor e ser o jogador importante pelo lado esquerdo. Na lateral esquerda, eu acho que joga Diogo Barbosa, eu não vejo dúvida com relação a Cortez. Mas em razão do dinamismo, da força das competições, talvez jogue Cortez. Mas a dúvida não existe, o Diogo Barbosa é sim o titular. E aí a gente entra no meio campo e começam sim, aí de fato, dúvidas e dúvidas importantes. O que a gente tem para colocar como primeira dúvida? A grande partida de Darlan no jogo contra o Fluminense coloca sim dúvida em relação a Lucas Silva, que viajou, se incorporou ao grupo e está à disposição do jogo. Darlan ou Lucas Silva? Primeira dúvida. E aí a gente vai, Matheus Henrique é o outro. No lado direito, me parece que sem Alisson, que nós vamos falar depois sobre isso, joga Ferreira, que ganhou a confiança do Renato, fez um bom jogo, tomou um puxãozinho de orelha pelo individualismo, mas é o jogador dali e deve compor pelo lado direito. Na meia, a dúvida. E a dúvida não tem nenhuma relação técnica, ela tem só uma relação física. Jean-Pierre ou Isaac? Eu acredito que Jean-Pierre, se tiver mais ou menos, vai para o jogo. Por quê? Porque ganhou muitos pontos com o Renato também em razão da sua atuação, ótima atuação contra o Fluminense, esforço para tentar fazer bem. O Renato gostou e vai apostar nisso. Então, para mim, Jean-Pierre joga, salvo se tiver alguma questão física que parece que não tem. Na esquerda, joga PP, o craque do time, não teve nenhuma dificuldade além de um desconforto lá no intervalo, acabou parando, mas por precaução, PP está garantido no jogo de hoje. E na frente, para mim, a principal dúvida do técnico Renato, Diego Souza ou Churin. O Renato, para preservação de grupo, deve botar o Diego Souza para jogar. Mas o Churin está muito bem, está muito integrado e pode sim aparecer. Dúvidas então? Ou Darlan e Lucas Silva. Jean-Pierre ou Isaac. Diego Souza ou Diego Churin. Para mim joga Darlan, para mim joga Jean-Pierre, para mim joga Diego Souza. Vamos ver o que o Renato vai decidir. Isso a gente sabe uma hora antes do jogo. Segundo ponto desse conteúdo de hoje, para abrir o dia de Grêmio, o que é preciso dizer? Alisson. Alisson machucou no dia 17 de outubro no jogo contra o São Paulo. Vocês lembram quando ele arrancava, tomou um pisão do Tietê e acabou sofrendo uma lesão de tornozelo. O Grêmio, através do departamento médico, ou enfim, das informações que o Grêmio colocou, deu 3 semanas para recuperação e para a volta dele. Passou disso, atrasou. Não é a previsão que o Grêmio tinha colocado. O jogador já está 4 semanas fora e a tendência é que só volte ao time na partida contra o Guarani do Paraguai, ou seja, daqui a 2 semanas. O que preocupa, porque o Alisson é um jogador importante
e a gente fica preocupado e torcendo para que ele melhore. Ele postou uma foto nas redes sociais, ainda com a tala no tornozelo, ou seja, a recuperação ficou longe do que o Grêmio havia imaginado. 3 semanas já venceram. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.